pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem na Pauta e hoje a gente conversa com o Rodrigo Werneck, um jornalista aqui de Curitiba que deu uma guinada na vida profissional e se tornou consultor e especialista em gestão e marketing imobiliário, além de influencer ali do ramo. Então, caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter multimídia aqui do Bem Paraná. Quem coordena o estúdio é Josiane Hitz e quem opera pra gente é o Evandro Soares, tá? Então, para falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, a gente vai falar com o jornalista, diretor executivo da Cúpula e publisher da Imob Report, que se tornou referência aí no ramo imobiliário. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Werneck. Obrigado, Luísa. Muito à vontade e muito feliz de voltar ao Bem Paraná, onde eu tive a oportunidade de começar minha carreira como jornalista. 20 anos atrás, em 2004, eu comecei a trabalhar aqui. Foi um período de muito aprendizado, onde eu tive o privilégio de trabalhar com a Josiane, com o Mário, a Kira. Foram grandes líderes que eu tive, que me ensinaram demais, inclusive, a ser, mais do que um jornalista, a ser um líder. Exatos 20 anos, olha só, que legal, que bom te ter aqui. E lembrando para os nossos ouvintes e espectadores que a gente está disponíveis nas principais plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e também em vídeo no YouTube, tá? Então não esquece aí. Eu quero começar a conversa falando um pouquinho sobre a sua carreira como jornalista e jornalista numa redação raiz, né? Que é realmente de 20 anos atrás para hoje a gente vê muita diferença. E você chegou até a cobrir o Vaticano. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Sim, foi uma carreira no jornalismo breve, uma carreira de 3 anos, não mais que isso. Mas foi uma carreira de muitos aprendizados. Eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar em redações, digamos, muito criativas, redações onde havia espaço para um jornalismo mais provocativo, para um jornalismo mais ágil, dinâmico, mesmo com as limitações da época, né? Em 2004 a gente não tinha smartphones, e isso era um certo limitador, assim, principalmente quando você estava na rua, né? Quando você estava na rua, o único instrumento que você tinha era o telefone celular. Legal, você conseguia falar com a redação, buscar, enfim, algum apoio, mas nada muito além disso. Então, era um jornalismo muito presencial, em que a gente, de fato, interagia muito com as fontes, enfim, numa forma mais humana, assim, diria, né? Mais intimista. Tive a oportunidade de trabalhar aqui em Curitiba, trabalhei 1 ano aqui no Bem Paraná, antigo Jornal do Estado na época. Depois eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, fui trabalhar na Itália, morei em Roma e lá fiz coberturas muito legais do Vaticano, da morte de João Paulo II. Fiz, inclusive, enviei textos, ofereci textos para o Bem Paraná, cobri para a Folha de São Paulo. Foi uma experiência fantástica, assim. Depois fui trabalhar com o Correio Brasiliense, fui fazer TV em Brasília e eu sempre tive essa inquietação de mudar o mundo, né? E o jornalismo me atendeu por um tempo. Aí eu falei, não, legal, entendi como funciona, agora eu quero experimentar uma coisa nova. E fui fazer marketing político. Foi uma experiência também muito rica, muito produtiva. Tive a oportunidade de chegar a ghostwriter de presidente da República. Caramba! Numa campanha de reeleição. Foi uma experiência muito legal, mas também entendi que aquilo não me satisfazia e decidi empreender. Quando eu decidi empreender, foi muito movido pela vontade de fazer algo novo, sem muita clareza de onde eu ia chegar. Olha. Comecei a Cúpula com o trabalho de assessoria de imprensa, produzindo conteúdo para os blogs na internet, para o antigo Orkut. Que era uma época que estava bem em ascensão, né? Twitter nascendo, o Facebook nem existia ainda lá em 2007, quando eu abri a empresa. E aí, o que eu acabei fazendo, né? Eu acabei pivotando à medida que eu tive contato e mais proximidade com o mercado imobiliário. Eu fui convergindo a empresa para esse mercado, muito por acaso, não foi nada planejado. Eu comecei a empreender no mercado imobiliário. Meu sogro é mestre de obras e ele, quando veio Minha Casa Minha Vida, ele me convidou para fazer casas na cidade industrial, em Curitiba. E a gente começou a fazer, ele tocava, eu só colocava o dinheiro, enfim. E aí a minha cabeça mudou, assim, o dia que nós fomos entregar a chave de uma casa para uma família. Era uma senhora grávida, e ela perguntou, né, na hora de assinar o contrato, quando que ela ia receber as chaves. E o gerente do banco falou, não, agora
vai para o cartório, tal, tem que fazer o registro, daqui a 30 dias você recebe a chave. E o meu sogro falou, não, a senhora leva a chave agora. E a senhora estava, né, com barrigão, enfim, ela começou a chorar ali de emoção. Ali eu falei, opa, esse mercado muda a vida das pessoas. Né? Isso aqui não é vender Coca-Cola, isso aqui não é vender eletrodoméstico, isso aqui é muito sério, isso aqui de fato impacta diretamente a vida das pessoas. Assim como eu sempre gostei de trabalhar, né? Seja no jornalismo, seja no marketing político, ali acendeu a luz e eu falei, opa, esse é um mercado que tem propósito, quero me especializar nisso aqui. Nossa, me arrepiei até aqui, porque realmente você está vendendo um sonho, né? Da vida da pessoa, muitas vezes. Casa própria é um sonho, eu não tenho pesquisas aqui na minha cabeça, mas de grande parte dos brasileiros, porque nem todo mundo tem essa chance. Então foi a partir disso, foi a partir desse momento que você fez essa transição. Foi uma escolha fácil para você? Foi natural, assim, porque nós éramos, digamos, uma agência de comunicação generalista, então a gente trabalhava com shopping, com loja de carro, com varejo, indústria, e eram entregas normais, assim, digamos, sem muito apelo. Até que um belo dia eu comecei a perceber que os projetos que nós fazíamos para o mercado imobiliário eram projetos que deixavam os clientes mais satisfeitos, os clientes logo pagavam melhor e a gente trabalhava mais feliz. Eu falei, opa, essa é uma conjunção de fatores em comum. Eu acho que isso aqui talvez seja o caminho. E aí eu lembro ainda de um dia sentado com duas sócias na frente e falar, gente, eu estou com uma ideia aqui, vamos fechar as portas para outros mercados? Só entra cliente do mercado imobiliário dentro da cúpula daqui em diante. E as duas me falaram, mas você tem certeza? Será que tem demanda? Luísa, são quase 70 mil imobiliárias no Brasil. É um mercado super pulverizado, é um mercado importante, que movimenta dinheiro, né? Então, mesmo nos momentos ruins da economia, ele roda, né? A gente viu a pandemia foi muito validadora da importância do imóvel que você colocou, né? A gente redescobriu a importância da nossa casa, do nosso lar, de morar bem, de viver bem. Mesmo agora, né, que a gente está acompanhando aquela tragédia no Rio Grande do Sul, hoje a gente já tem muitas informações lá do Rio Grande do Sul, o mercado imobiliário está pegando fogo. De Santa Catarina, de cidades que não foram afetadas, muita gente saindo de Porto Alegre para buscar uma moradia mais segura. É isso, né? É um mercado que não para, é um mercado muito, muito impactante em termos de qualidade de vida, e isso me seduziu, assim, era um mercado, aí para nossa sorte, era um mercado, 10 anos atrás, era um mercado pouco estruturado em termos de tecnologia, em termos de gestão, em termos de marketing. A ascensão da internet mudou por completo a regra de negócio desse mercado, então tudo aquilo que funcionava 20 anos atrás não funciona hoje, e a cúpula, de certo modo, estava no lugar certo, na hora certa, em condições de formular esse novo jeito de trabalhar no imobiliário. E de tomar esse risco, né? Mas que para você já era bem... já tinha um plano na cabeça, né? Queria perguntar, você é uma pessoa da comunicação, você nasceu na comunicação, como que veio o influencer? Foi natural ou foi uma necessidade ser influencer do ramo imobiliário? Foi natural. Eu trabalhei com rádio, trabalhei com TV, mas a minha paixão é escrever. Então, quando a cúpula começou a aprofundar essa estratégia de segmentação, de nicho, né, para o mercado imobiliário, a gente começou a perceber que o nosso público, quem são os clientes da cúpula? Essencialmente são donos de imobiliárias. Esse é um público que se informa muito por e-mail. Porque ele trabalha, né, na sua imobiliária, com o computador ali, enfim, a gente começou a perceber que o e-mail tinha uma entrada muito forte e eu comecei a escrever textos de análise de mercado, para onde que o mercado estava indo. Praticamente uma newsletter, só que a gente chama de copy, né? Eram copies, assim, eram e-mails em que eu falava sobre mercado, mas eu também já vendia um pouco da cúpula, fazia ali uma mescla, né, de uma pegada mais comercial com mais uma pegada conjuntural de contexto do mercado, para onde que estava indo, e isso foi um fenômeno, assim, porque a gente começou a disparar e-mails quase que semanalmente, se não diariamente, em determinados períodos, falando muito sobre aspectos que nós observávamos dentro desse mercado. E aí o viés jornalista
fez uma diferença aham. enorme, assim, porque a gente falava com clareza sobre coisas que o mercado muitas vezes não percebia, ou percebia e não conseguia verbalizar. Então, essa skill da comunicação fez uma diferença enorme na nossa construção da cúpula. Então, as copies nasceram dessa forma, e aí as pessoas, tá, mas quem que é esse Rodrigo Werneck, né? Esse nome começou, quem que é essa cúpula? Esses nomes, né, começaram a circular, e isso foi criando, né, digamos, uma marca que depois a gente levou para a rede social, Pretensão. sem nada mirabolante, assim, né? Uhum. Sem dancinha, sem vídeos bobos, nada disso, sempre uma pegada muito, digamos, séria, Informativa. informativa, responsável, coerente, não apelativa, fazendo o tipo de jornalismo que eu sempre acreditei que funcionaria. E, na sequência, nasceram as newsletters. Foi muito legal, assim, porque, de certo modo, o Imob Report, ele nasceu como uma newsletter numa época que as newsletters praticamente não existiam. Sim. Né? As newsletters que a gente conhece hoje, né? Do Bem jeito, estruturadas. estruturadas, que são Uhum. empresas, né? Que nasceram como newsletters, Uhum. captam investidores, faturam milhões, enfim. O Imob Report nasceu como uma newsletter e virou um business, né? A gente vai falar aqui sobre o evento, sobre o Cúpula Summit. É uma newsletter que nasceu como tal e evoluiu para sustentar, né, vendendo para os seus leitores treinamentos, eventos, conteúdos pagos, entregando muito conteúdo gratuito. Então, foi um projeto que, com alma de jornalismo, digamos, abraçou o mercado imobiliário, o nicho, que é uma questão que eu acredito muito, e deu super certo. Caramba, você saiu do jornalismo, mas o jornalismo não saiu de você. É por aí. Por aí. E qual que é o tamanho da cúpula hoje? Quantos funcionários você tem? Hoje são cerca de 90 colaboradores espalhados pelo Brasil, cerca de 2/3 do time estão em Curitiba e os demais estão espalhados, trabalho remoto, a gente Uhum. até a pandemia nunca tinha trabalhado dessa forma, desde então a gente se adaptou muito certo, muito bem. A cúpula hoje ela tem 4 verticais, né? Ela continua tendo um braço de agência de marketing, né, Uhum. para o mercado imobiliário, tem um braço de consultoria, um braço de educação, dentro do qual está o Imob Report, o nosso evento, o Cúpula Summit, e uma frente de tecnologia. Que legal! E a sua forma de administrar a empresa é um pouquinho diferente. Os colaboradores acabam virando sócios, é isso mesmo? Isso, nós temos hoje, somos em 13 sócios, né, dentro de um programa de partnership, que é uma Uhum. modelagem que hoje empresas de rápido crescimento adotam, visando a retenção de talentos. Legal. Querendo ou não, a Cúpula é um negócio totalmente baseado em pessoas, né? Se você for olhar assim todo o nosso investimento em Uhum. softwares, tudo isso é irrisório, isso não nos faz diferentes. A nossa grande vantagem competitiva são as pessoas que trabalham conosco. Então, a cúpula está muito longe, né, de ser o Rodrigo, não, são talentos, pessoas que pensam o mercado diariamente, que enxergam oportunidades, discutem oportunidades. A gente trabalha com empresas do Brasil todo. No nosso evento agora estão vindo pessoas de 22 estados diferentes, Nossa. porque a gente consegue, de fato, impactar o mercado como um todo e contribuir para a transformação dele. Sim, um país tão grande que tem tantas necessidades diferentes, né? Te perguntar, 2024, faz quanto tempo que você trabalha diretamente com o ramo imobiliário? A cúpula, desde o início, ela atua com o mercado imobiliário, mas Uhum. nunca focada, né? Certo. Desses 17 anos que a cúpula tem, foram 10 anos de generalista e 7 anos de especialização para o mercado imobiliário. Então, é uma jornada relativamente curta, de foco, de ênfase no mercado imobiliário, mas de muito rápido crescimento, né? A empresa cresce na ordem de 30% a 40% ao ano. Certo. Então, nesses 17 anos de experiência, o que que você vê no futuro do ramo imobiliário em Curitiba e no país? Você consegue ver tendências e ter essa visão realmente para o futuro? Sim, sim, sim. É um mercado que ele é um mercado muito resiliente às crises, né? É um mercado de pouquíssima flutuação, né? Em termos de valorização, assim, você tem uma valorização muito lenta, em geral, mas raro você ter uma situação de desvalorização dos imóveis. É muito difícil isso acontecer. Você tem uma tendência que eu diria não é nem Brasil, é global, de valorização do imóvel.
né? O imóvel hoje ele está muito valorizado no mundo todo, inclusive tornando-se, digamos, um sonho distante já para grande parte da população, né? Então, hoje você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, das pessoas que moram de aluguel, só 17% acreditam que um dia vão poder comprar o seu imóvel, porque o preço se tornou impossível, né? As hipotecas, né? O custo do crédito lá nos Estados Unidos muito alto. Aqui no Brasil, a gente tem ainda, digamos, uma situação não tão aguda assim. Você tem ainda programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, que possibilitam que famílias de classe média acessem um imóvel com juros subsidiados, com subsídios oferecidos pelo governo, mas essa é uma realidade que a gente pode dizer que não é uma realidade de longo prazo. Né? Isso aqui é uma fotografia de momento, a gente já viu, né, que o Minha Casa Minha Vida ele foi, digamos, quase que interrompido nos últimos 5 anos, ele passou ali uns bons 3 anos de inatividade para daí voltar, e a tendência é com o crescimento aí do déficit fiscal, com o crescimento do endividamento público, a tendência é que você deixe de ter programas como o Minha Casa Minha Vida em 20 anos, não haja nada mais parecido com isso. Isso aconteceu na Europa, né? Na Europa você tinha programas dessa linha, assim, que incentivavam a compra de moradias por famílias de uma renda mais baixa, e esses programas acabaram. E aí o que sobra, né? Aí vem o aluguel, o mercado pujante, um mercado que cresce muito, é um mercado que eu diria só não cresce mais porque ele não tem incentivos fiscais, né? A tributação para o investidor, pessoa física, né, que entra no aluguel, é uma tributação muito alta, né? Você paga 27% ali sobre o teu rendimento. Então, é uma tributação que acaba afastando muitos investidores, que acabam preferindo bolsa, renda fixa, enfim, em função aí do momento dos juros. Mas o que a gente está observando? O aluguel está valorizando muito. O aluguel está encarecendo muito acima da inflação em várias capitais. Curitiba é uma das capitais que o aluguel está mais caro. Por que isso? Porque tem pouco imóvel. Porque o preço do imóvel está caro e o valor do aluguel ainda, historicamente, vinha num patamar muito acessível. Então, essa é uma tendência muito forte. Hoje, no Brasil, a gente tem 21% dos domicílios brasileiros alugados, né, com famílias morando de aluguel. Esse é um número que cresceu, esse número é de 2022, da PNAD contínua do IBGE. Esse número vem crescendo numa velocidade interessante, ainda muito distante da realidade dos Estados Unidos, da Europa, onde você chega a ter países como a Alemanha, em que 50% da população mora de aluguel. Por quê? Porque não tem essa, vou comprar um AP para mim. Né? Você pega cidades assim do mundo, como Roma, né, um casal se junta, né, um rapaz de 28, uma moça de 25, a renda deles, né, trazendo aqui para a nossa realidade do real, a renda deles composta é 10 mil reais, esqueça, o apartamento de 2 quartos para eles custa 3 milhões. Meu Deus. Não vai conseguir. Ou você herda, ou você vai morar de aluguel. A tua chance é morar numa pequena cidade a 50 quilômetros, a 80 quilômetros, dirigir um monte todos os dias, usar transporte público, trem, enfim. Então, quando eu olho para esses países desenvolvidos, eu enxergo o futuro do Brasil dentro de 20 anos. E o imóvel vai se tornar proibitivo em termos de custo. Então, eu sempre digo para os jovens, né, comprem hoje, não deixem para comprar um imóvel, não, daqui a 10 anos eu vou comprar. Aproveita, porque a tendência é de uma valorização muito expressiva. Sim, não, eu tenho 23 anos e o que eu vejo de meme, assim mesmo no Twitter, falando, ai, eu quero comprar uma casa e não tem como, minha avó com um bode e 12 ovos conseguiu comprar uma casa naquela época. Porque realmente é assustador, assim, você percebe, não sei se você tem muito contato com jovens realmente ali 18, 19, 20 anos, você recebe esse tipo de feedback, assim, eu acho que isso vai ser impossível para mim, eu acho que não vai ter como. Você recebe esse tipo de... Sim, demais. É um mercado enorme que está marginalizado e o mercado imobiliário está olhando para isso. A gente ainda vai passar por algumas revoluções, assim, é um mercado ainda muito atrasado em termos de modelos construtivos, de métodos construtivos,
né? Ainda a construção no Brasil, ela ainda é muito, digamos, a moda antiga, né? Tijolo, cimento, uma obra Sim. suja, muito desperdício de material. Vem uma revolução aí de casas construídas com containers, de novos modelos, com Super alternativa aço, mesmo. com madeira, enfim, que vão baratear de alguma forma, mas a tendência ainda é de valorização, muito porque o terreno, né, vai se tornando escasso. Né? Mesmo nas grandes cidades, você tem algumas situações aí de cidades em que as construtoras compram prédios antigos e demolem porque já não há mais. Curitiba ainda tem uma oferta relativamente boa de terrenos, ainda há a disponibilidade para prédios, né, boas áreas, mas você já começa a encontrar em Curitiba hoje uma certa escassez de terrenos para condomínios de sobrados, que são Certo. terrenos maiores, né? Eu vou construir 20 sobrados. Já é bem difícil você conseguir um terreno desse em Curitiba. Caramba. E aí a tendência é valorização, né? Se não Sim. tem, né, você vai ter que escolher, ou você paga mais caro para morar em Curitiba, ou você vai morar em Campo Largo, Sim. né? Aí você faz a conta, né? Pô, Tem o que que eu ver o vou que gastar fica. de transporte e tal, de repente você acaba morando de aluguel em Curitiba. Sim. E vocês têm conversado sobre mudanças climáticas e como isso afeta o ramo imobiliário? Imagino que agora o Rio Grande do Sul tenha sido um grande alerta, né? Vocês têm conversado sobre isso ao longo dos anos? Sim, é uma discussão ainda muito incipiente no mercado imobiliário, é um mercado que olha pouco para isso, mas a gente já começa a perceber os clientes valorizando isso, né? O cliente já começa a perceber que determinadas situações que eram aceitas no passado já não são mais aceitas. Vou te dar exemplos, né? O cliente que aceitava, né, por exemplo, ou buscava aqui em Curitiba a Face Norte, né? Eu vou comprar um imóvel na Face Norte, ele é mais ensolarado, né? Para o Uhum. inverno vai ser mais confortável. Hoje a Face Norte já começa a ficar muito quente, muito quente. Então Sim. o cliente ele vai mudando o comportamento dele, claramente. O ar-condicionado, né, infraestrutura para ar-condicionado já se tornou uma questão quase que obrigatória, assim, só os imóveis econômicos não têm, mesmo os Uhum. econômicos você já começa a observar isso sendo entregue. Então o cliente já começa a entender que o clima está mudando e que o imóvel vai ter que acompanhar essa mudança. Perfeito. Que Curitiba, né, uma cidade conhecida por ser fria, tá esquentando. Bacana. Eu queria falar agora um pouquinho, encaminhando para o final da nossa entrevista, sobre o Cúpula Summit. O que que é o Cúpula Summit? É um evento que acontece aqui em Curitiba, agora nos dias 17 e 18 de maio. É um evento que reúne a comunidade da cúpula de clientes, parceiros, imobiliárias que nos acompanham. São 2.500 pessoas que se reúnem em Curitiba, vindo de diferentes regiões do Brasil, para trocar informações, para absorver novos conhecimentos sobre o mercado imobiliário. Um evento totalmente focado em gestão imobiliária. Então, nós estamos trazendo nomes de impacto que conversam, né, com a realidade dessa comunidade. Muitos speakers, né, palestrantes de impacto. A gente está trazendo, por exemplo, Mike Del Prete, um americano, o maior especialista no mundo em tecnologia para o mercado imobiliário. Caramba! Então, é um cara que nunca veio ao Brasil, é um cara que é super disputado como fonte de jornais como o New York Times, Washington Post, enfim, é um cara que consegue enxergar essa dinâmica desse mercado em termos globais, né? Para onde que ele vai? Esse mercado ele passou por uma revolução tecnológica importante nos últimos anos, né? É um mercado em que sempre a figura do corretor de imóveis foi presente e houve algumas tentativas de se tirar o corretor de imóveis da transação, de fazer ali uma desintermediação desse mercado, e essas tentativas fracassaram no mundo todo, não prosperaram, e o Mike é um cara que sempre estudou muito esses movimentos, né? Legal. O que tem chance de dar certo, o que já deu errado. Uhum. A gente está trazendo ele aqui para falar um pouco sobre esse contexto global, além de trazer figuras como o Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, um cara que vem falar aqui sobre experiência, né, de atendimento aos clientes. É um mercado muito sinestésico, né, em que o cliente gosta, valoriza do olho no olho, sentar na mesa,
para falar sobre aquele determinado imóvel, e o mercado imobiliário entendeu que ele precisa encantar o cliente, que ele precisa dar muita a confiança para o cliente naquele momento, ou ele adquire, conquista a confiança do cliente, ou a transação não acontece. Uhum. Então, a gente procura trazer insights desse tipo para que esse mercado se profissionalize cada vez mais e transforme a vida das pessoas que estão consumindo imóveis. Que legal, realmente uma troca, né? Um diálogo. E de onde que surgiu a ideia? Quando que a cúpula viu a necessidade ou o interesse de fazer um evento desse porte também? Porque é muita gente. Surgiu no pós-pandemia, quando a pandemia já vinha arrefecendo, a gente entendeu que havia, né, uma demanda represada ali de contato humano, das pessoas se tocarem, interagirem, se encontrarem, e a gente entendeu que o mais legal seria fazer isso em Curitiba, a nossa cidade, uma cidade que tem empresas fabulosas do mercado imobiliário, uma cidade que tem uma arquitetura fantástica, uma cidade que é admirada por todos, pelo Brasil afora. A gente entendeu que nada mais justo do que trazer o evento para cá. A gente poderia ir a São Paulo, mas não, aqui a gente é muito, muito bem atendido e muito feliz. São 2.500 pessoas que movimentam, né, a economia local, enchem hotéis, enchem restaurantes, isso muito nos orgulha. Que legal! E para quem tem interesse, está escutando aqui a gente, pensou, eu quero saber mais informações, onde é que essa pessoa pode ir? No site, cúpola, summit.com.br, lá no site tem os ingressos. É um evento onde você não vai ver, né, prédios, maquetes, não é um evento para venda de imóveis, é um evento em que o nosso mercado senta e discute como ser melhor para os seus clientes. Que legal! Então as expectativas estão altas, imagino, tá poucos dias aí. Quais são as expectativas? Existe uma possibilidade de ter outras edições? Enfim. Sim. Anualmente estaremos aqui, é um compromisso que a gente tem com o mercado, é um evento que já caminha agora para a terceira edição e vai seguir adiante. É uma oportunidade muito, muito, muito valiosa para nós, assim, de reunir os nossos clientes proximamente. Então, a tendência é que continue sendo aqui em Curitiba. Isso que eu ia falar, que se mantém em Curitiba, se possível. Que legal. E para finalizar, então, eu gostaria de saber que conselho que você daria hoje para quem pensa em dar uma guinada na carreira, que tem esses outros interesses, ou que ainda não teve esse momento que você teve de ver dando a chave na mão da pessoa e falando, acho que é isso que eu quero fazer. Que conselho que você daria até pro Rodrigo, anos atrás? Legal. Eu acredito muito na especialização, o mundo hoje é dos especialistas. Quando você age, né, como um especialista, você ganha a confiança das pessoas, as pessoas se abrem, elas são muito mais receptivas à sua mensagem do que perante um generalista. Né? O generalista, hoje ele tem que ser brilhante, ele tem que ser um gênio para conseguir a atenção de todos. Hoje a gente vive uma era da superestimulação do marketing, né? O marketing por todos os lados, disputando a atenção das pessoas. A atenção das pessoas está totalmente dispersa e hoje, para você conseguir a atenção das pessoas, você tem que ter uma especialização muito relevante. Então, essa é a grande dica que eu dou, e isso conversa diretamente com a tua capacidade de se comunicar. Né? Ser um bom comunicador, saber colocar as suas ideias com clareza, saber usar bons argumentos, ter agilidade mental para construir raciocínios originais é fundamental, e isso passa por muita leitura. Então, eu sou muito grato ao jornalismo, porque o jornalismo me ensinou tudo isso. Né? Então, me lembro aqui de coberturas históricas pelo Jornal do Estado, lá atrás, que me desenvolveram um senso crítico, que me desenvolveram capacidade de observação, de escuta. Tudo isso contribuiu demais. Sou muito grato ao jornalismo e a vocês. Que legal! Que prazer de ter aqui. Muito obrigada pela sua participação. E eu vou deixar um espaçozinho aqui, se você quiser falar com os nossos ouvintes, para falar quais são as suas redes, onde as pessoas podem acompanhar, e um convite para o pessoal ir para o evento. Legal. As redes sociais, aqui vou falar do @ da Cúpula, o Cúpula Imob. Lá você encontra informações sobre o evento e sobre nós, né, uma empresa curitibana que, com muito orgulho,
faz questão de manter a sua operação aqui com talentos locais. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação e por ter compartilhado essa história com a gente. Obrigadão, Luísa. Imagina. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar um gostei, curtir, compartilhar e também deixar nos comentários quais outros interesses você tem, quais outros especialistas e pessoas a gente pode trazer aqui para nossa mesa, viu? Não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais, @BemParaná, e eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau!